dia. Hoje é 14 de novembro de 2018 e vamos iniciar mais uma reunião aqui no Leão Lar Espírita Alvorada Nova. Vamos começar fazendo a leitura de mais um capítulo do livro Frases, Dicas e Histórias Maravilhosas, número 13, de Orlando Nussey. Antes disso, a pessoa que tem um Etios QGR, ou é QGK 8012, os vidros do carro estão abertos. Então o nome da mensagem é Os Três Cachimbos. E isto é uma lenda indígena. Em certa ocasião, um membro de uma tribo de índios apresentou-se furioso diante do cacique e o informou de que estava decidido a vingar-se de um inimigo que o tinha ofendido gravemente. Iria matá-lo imediatamente. O cacique escutou-o atentamente e disse-lhe que executasse sua vingança, mas antes tinha que encher seu cachimbo de fumo, sentar-se ao pé da árvore sagrada e fumar calmamente até acabar o fumo. Assim fez. Tardou 1 hora em fumar o cachimbo. Depois sacudiu as cinzas e foi procurar o cacique. Pensei melhor, disse ao cacique. Creio que exagerei querendo matar meu inimigo. O que devo fazer é dar-lhe uma boa surra, para que nunca mais se esqueça da ofensa que me fez. Outra vez, o velho cacique aprovou a sua decisão, mas novamente lhe pediu que antes enchesse seu cachimbo e o fosse fumá-lo sob a mesma árvore sagrada. O índio cumpriu novamente o pedido do cacique e durante meia hora fumou e meditou. Foi de novo ao encontro do cacique e lhe disse que, pensando melhor no assunto, achava melhor não castigar seu ofensor fisicamente, mas iria até ele e o recriminaria pela sua má ação, fazendo-o passar vergonha diante de toda a tribo. Como sempre, o sábio cacique o escutou bondosamente e mais uma vez lhe pediu que fosse fumar seu cachimbo debaixo da árvore sagrada e meditasse mais um pouco. O índio, meio chateado, mas muito mais calmo, sentou-se sob a velha árvore e foi convertendo em fumaça seu fumo e seu problema. Quando acabou, dirigiu-se ao cacique e lhe disse: pensando bem, vejo que a coisa nem foi tão grave assim. Irei até ele e lhe darei um abraço. Dessa maneira recupero um amigo que certamente vai se arrepender do que me fez. O cacique deu-lhe de presente 2 cargas de fumo para que os dois fossem fumar seus cachimbos sob a árvore sagrada da tribo. E acrescentou: era isso precisamente que queria pedir-lhe, mas não podia dizer-lhe eu. Era necessário dar-lhe tempo para que você mesmo o descobrisse. Quanta sabedoria e quanta bobagem fazemos nós quando simplesmente no primeiro arroubo de uma irritação tomamos decisões precipitadas e infelizes. Quantas vezes meditamos bastante, mas também num primeiro momento de descontrole parece que toda a meditação foi jogada fora. É talvez nessas horas que a religião, um mestre, um orientador, um cacique pode pôr a nossa mente em tranquilidade e nos levar a outras reflexões mais profundas, porque a vida, ela é muito rápida, ela é muito ágil, e em algumas vezes a gente se envolve de tal maneira que não percebe o redemoinho em que nos lançamos e em que nos projetamos ao longo da vida.
Essas reflexões deste livro do Orlando Nuss, muitas delas, a maioria mesmo, estão disponibilizadas na internet de maneira bem aleatória. Mas é comum a gente ficar pensando, nossa, de onde veio essa história? Da internet, como eu estou dizendo, a grande maioria delas. Mas por que a gente não encontra? Porque a gente não para pensar. A gente abre um WhatsApp, a gente abre um e-mail, a gente abre um Facebook da vida, e a primeira coisa que aparece, fixa, e parece que nada mais é importante. E outras pessoas, ao contrário, começam a ver uma depois outra, seguidamente, uma após a outra, e no final não se lembra mais da primeira, nem da quinta, nem de nenhuma delas. Por conta dessa velocidade assustadora em que hoje nós nos encontramos. Não temos mais tempo nem de olhar, nem de conversar. E o pior de tudo, com as pessoas que nos são mais importantes. Os filhos não conversam mais com os pais, porque conversa de pais é muito chata. Não conversamos mais com os nossos parceiros do dia a dia, porque eles também terminam caindo tudo no mesmo lugar, é um lugar comum. E não temos tempo também para conversar com desconhecidos, porque os desconhecidos, afinal de contas, são desconhecidos. E aí nos lançamos às máquinas e queremos ser tratados como humanos, quando os nossos relacionamentos passam a ser maquinais. E nessas máquinas a gente pode dar vazão a tudo, a alegrias, a ódios, a momentos de afusão, a momentos de profunda tristeza, a decisões felizes como a decisões infelizes. O pior de tudo é que normalmente não aparece um cacique, não aparece um orientador, não aparece um mestre. Mas quando eu uso a expressão não aparece, não é porque ele não existe, é porque a gente não os busca. Quando a gente às vezes discute a não necessidade de pedir a Deus, porque Ele sabe todas as nossas necessidades, na verdade nós não estamos discutindo o que Ele sabe. Nós estamos dizendo para nós mesmos que nós não avaliamos bem aquilo que a gente está pedindo. São muitos os pensadores e filósofos que dizem que devemos ter muito cuidado com o que a gente pede a Deus. Mas não é pela ameaça que existe na frase de que Ele pode dar e você não vai saber receber. A ameaça está no pedido. A gente está pedindo coisas que não avaliou. A gente não se dá conta de tudo o que está à nossa disposição. E no meio desse embolado de situações, uma das coisas que a cada dia parece que está mais comum é a raiva, é a mágoa, é a irritação totalmente desproporcional aos fenômenos que a vida nos oferece. Como temos sido pouco felizes em lidar com situações adversas. E não estou falando vocês, eu estou falando todos nós. Somos muito pouco felizes em lidar com isso. E como é bom, apesar de num momento parecer desagradável, aparecer alguém e dizer, olha, tome seu cachimbo, encha de fumo e vá fumar. Fique pensando enquanto você fuma e depois volte com o seu problema. E nesse intervalo o problema muda de cor, muda de intensidade, muda de referência, porque a gente começa a ver coisas que antes não via. Eu já vivi situações do tipo em que pensei que iria ficar muito aborrecido por muito tempo com a outra pessoa, mas a outra pessoa, ao contrário da minha interiorização do mal, a outra pessoa chegou para mim e disse assim, mas Jacó, por que você está assim? Eu disse, ora, depois do que você fez, se o que foi que eu fiz? Essa pergunta me desconcertou, porque naquele momento eu entendi que não foi o que ela fez, mas como eu interpretei uma coisa. Ali eu já me desconcertei, e a primeira reação nossa deveria ser, oba, vamos mudar de tom. Mas eu não mudei. E eu disse assim, nossa, você foi muito infeliz, você fez uma coisa que sabe que eu não gosto. E se você por acaso acha que eu fiz de propósito, eu fiz para lhe magoar, para lhe ofender. A segunda pergunta me deixa quase mudo, mas aquele instinto ainda de levar a situação no pior termo
Parece que grita mais alto. Não, pode não ter sido de propósito. A gente já põe numa condicional. Você já não quer admitir que não foi de propósito. Pode não ter sido de propósito, mas você sabia que me magoaria desse jeito. E a pessoa disse: mas nós já fizemos isso juntos. Como é que eu iria saber que agora você já não quer mais? E ali eu já não tenho mais o que dizer. E a pessoa disse: você quer continuar com raiva de mim? Porque eu não tenho raiva de você. Você quer me ver distante? Ou será que a nossa amizade não vale que a gente continue perto? Eu não estou falando nenhum fato nem muito distante, nem um fato aleatório, estou falando um fato real. Só me reservo não dizer a outra pessoa, porque não comentei que comentaria de público. E quando eu terminei, eu sem perceber, eu estava chorando. E estava chorando porque de vergonha de mim. Porque eu fiz um dragão, um monstro soltando fogo por tudo quanto era lado, quando não existia coisa nenhuma. Mas por que às vezes a gente toma essa decisão? Porque não para. E o que foi que a outra pessoa fez? Pegue seu cachimbo, encha de fumo e pense sobre isso. Só que não era um cachimbo real. Era o convite a refletir sobre o que tinha acontecido, que não tinha aquele peso nem aquele valor, talvez peso nenhum e valor nenhum. Porque é que quando a gente está disposto a viver e a viver bem, aparecem tantos problemas errados, e a gente diz assim: não, eu não acredito, justo agora que eu estou bem vem essas coisas. Por que a gente não pensa: que bênção, justo agora que eu estou bem, eu tenho condições de suportar essas coisas? Por que a gente põe do lado errado? Porque a gente não reflete, a gente não fuma o cachimbo até o fim. A gente simplesmente sai desbragadamente a querer resolver o mundo do jeito que a gente gostaria, e que infeliz ou felizmente não pode ser daquela maneira. Quando nós vimos para uma casa como esta, para uma igreja, para um templo, para qualquer lugar onde esteja um pensamento voltado a uma oração, a uma vibração do bem, a uma busca interior mais forte, obviamente que nós devemos nos fortalecer do bem e não do mal. É muito pouco comum um palestrante falar de coisas que ele faz errado. Eu acho que é uma das maneiras da gente se apresentar bem humanos e bem necessitados disso mesmo que a gente lê, fala e conversa. Há umas 3 semanas eu vinha de manhã cedo aqui para o Leão, na quarta-feira, e uma pessoa absurdamente mudou a pista de direção sem dar uma seta, sem nenhum motivo aparente. Não tinha ninguém na frente, não tinha nada. A pessoa simplesmente me trancou repentinamente, e por muito pouco não teve um acidente forte. Na mesma hora eu reagi: mas não é possível, isso é um imbecil, como é que pode? Lu só disse 2 palavras: estamos indo para o Leão. Ela disse só isso. Se eu sei, ela disse, que bom. Acabou. Na mesma hora a gente tem que se retemperar. Por quê? Porque tem uma coisa banal, aquela, e tem uma coisa muito grandiosa me esperando daqui a pouquinho. E eu não posso fazer com que aquela coisa banal seja maior do que a coisa importante que vem a seguir. É óbvio que não existe um botãozinho interruptor que você diga: pronto, passou. Não, mas você pondera, analisa, esfria e daqui a pouco esquece. Tanto que eu estou me lembrando isto 3 ou 4 semanas depois, eu não me lembrei mais. Estou me lembrando só para dizer que às vezes eu sei quanto é difícil, quanto é complicado a gente superar determinados instantes, mas é perfeitamente possível fumar o cachimbo, fumar o fumo até o fim, para mudar o ponto de vista. E depois então eu me lembrei, quando eu ultrapassei o carro, era um senhor já de uma idade maior do que a minha, e que ele tentava de todo custo, talvez, atender um celular. E ele tentando atender o celular, ele se descuidou do volante.
É compreensível. É um erro, mas é compreensível. Ele deve ter se assustado, tanto quanto eu, talvez até mais. Então não adiantava eu sair dali com aquela raiva toda e chegar aqui daí a meia hora e vir falar de bem para todo mundo. Então eu tinha que me refazer até chegar aqui. Afinal de contas, você está indo para o leão. Eu sei, que bom. Foi o cachimbo, foi o fumo, é a forma que a gente tem. Mas e se não tem ela para me dizer isso? Eu teria que ouvir dentro de mim mesmo, porque quantas vezes eu já falei isso de uma forma ou de outra. Então quando eu coloco assim, eu estou expondo que as dificuldades não são de vocês, são de todos nós. Mas isso não nos dá o direito de simplesmente jogarmos de lado as coisas boas e nos prendermos nas coisas ruins. É o que a mensagem diz. Primeiro você quer matar, fume um cachimbo, medite. Agora eu não quero matar, mas quero bater, fume outro, medite. Não, agora eu quero só dar uma lição moral, fume outro, porque ainda não chegou lá. Realmente eu não vou não, eu preciso recuperar o meu amigo, ótimo. Então agora vá com ele, os dois fumar. Jesus já disse isso. Se vais depor uma oferenda no altar, e o teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferenda ali mesmo, junta-te ao teu irmão e depois faz a tua oferenda. Porque o mais importante, dizia Jesus isso, fazendo um ajuste na nossa história, não é o final do caminho, é resolver bem o problema na hora que ele surgiu. Isto é que é o mais relevante, porque depois será a consequência. Colocar a homenagem no altar é consequência da sua caminhada. E você colocar um altar cheio, no altar, uma oferenda cheia de raiva, sua oferenda está contaminada, portanto ela perde o valor. É a mesma coisa que você dar uma fruta para alguém e você escolhe a fruta estragada. Então você não deu fruta, você simplesmente jogou o lixo em outro lugar, e no lugar errado. Quando a gente precisa fazer, é preciso a gente ter um pouco de serenidade. Tem um amigo que ele deixava a mulher dele, na época que eu era lá da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, e ele deixava a mulher dele para participar do estudo, que na época não se chamava sistematizado, que era um estudo que a gente fazia regularmente da doutrina, e ela não faltava de jeito nenhum. E ele bebia todas as noites, mas não bebia pouco, ele bebia com força. E ele deixava, ela ficava, quando terminava normalmente ela estava apreensiva. Por quê? Porque eu vou ter que ir com ele, e ele está embriagado numa moto. Se acontecer qualquer coisa, não vai ser só com ele, vai ser comigo também. Então eu vou daqui para lá rezando o tempo todo. Eu disse, que bom, então a reunião para você não termina aqui, continua. Jacob, mas eu acho que as minhas preces não são ouvidas. Eu digo, por quê? Porque o tanto que aquela moto joga para um lado e para o outro, as pessoas xingam. Eu digo, não, é tão bem ouvida que apesar disso não acontece nada. E toda semana a gente conversava sobre isso. Até que numa semana ela chegou, e quando assim que chegou me chamou, Jacob, eu quero te contar uma coisa. E ela estava com ar de riso. E eu já olhando para ela, eu digo, ele não bebeu hoje. Ele disse, não, não é isso. Eu disse, o que é? A gente saiu na quarta-feira, que era na quarta-feira também à noite. A gente saiu na quarta-feira e ele estava bêbado demais. E a moto escorregou, a gente quase caía, ele apoiou, saiu, mas foi difícil, eu não sei como a gente não caiu. E aí eu comecei a reclamar dele, bati nas costas dele, falei sério, ameacei de que não iria mais com ele, e eu não parava de falar, e ele dizia, tá bom, e a moto balançando, mas ele estava falando um tá bom bem embriagado. Aí ele parou num bar, na frente de um barzinho, ele disse, você ainda vai beber? Eu disse, não, é você, desça. Mas eu não bebo em bar, não, você desce, pega uma água, beba metade da água, e a outra metade você enche a boca e não engula. Ele disse, mas por quê? Ele disse, porque você me ensinou que quando a gente tem raiva tem que ficar com a água na boca, e você está me enchendo a paciência. E ela chegou rindo com essa história.
E ela disse, mas essa história, ela tem o sentido de, se você está com raiva, fique com água na boca, porque aí você não fala, não expressa, e depois se acalma. Aí eu digo, e não foi nesse sentido que ele usou? Disse, não, ele usou no sentido que eu estava perturbando ele estava com dor de cabeça. Eu digo, mas não foi legal? Ele disse, foi, porque pelo menos eu não falei mais nada. Eu disse, e no final você engoliu a água? Ela disse, Jacó, você está adivinhando o final da história? Eu disse, não, estou só perguntando, porque essa água deve estar bem contaminada. Eu disse, pois é, Jacó, estava tão contaminada que eu cuspi nas costas dele. Eu digo, quer dizer que não adiantou muito você segurar a água, né? Disse, não, mas pelo menos ele esfriou um pouco. Outras vezes a gente faz atitudes desse tipo. A gente não consegue chegar ao fim do fumo e aí toma uma atitude ou uma decisão que não é das melhores. Mas a gente pode fazer melhor. Afinal de contas, a gente tem boas reflexões, tem boas intuições, temos boas companhias espirituais, e por mais difícil que seja, se a gente para um pouco, medita um pouco, tudo se ajusta de uma maneira muito mais eficiente e feliz. Nossa mensagem de hoje é exatamente essa. Façamos com que as coisas boas das nossas vidas, elas valham a pena, elas valham o esforço, e que as coisas que não têm valor, que elas continuem sem valor. Aborrecimento, chateação, o outro disse uma coisa que você não gostou, nada disso tem valor. Você se olhou de manhã cedo no espelho, se achou bem, bonito, mas alguém disse a você que você está feio? Essa pessoa não olhou no mesmo espelho que você. Acaba aí a história. Se você for discutir, você vai ficar feio, que é o que a pessoa quer. Então, deixa para lá. E se alguém te achou muito bonito ou bonita, diga assim, mas você também está muito bem. Porque vão ficar dois e não só mais um bonito a partir daí. É uma atitude tão simples, tão sábia e tão feliz. Despreza o que não tem valor e valoriza aquilo que é grandioso nas nossas vidas. Deus, Senhor, nós te agradecemos pela vida. Te agradecemos porque é com ela que nós recebemos todas as bênçãos, desde a paternidade, maternidade, as filiações, as amizades, os professores, os mestres orientadores. Agradecemos, Senhor, porque temos as pessoas que nos servem, porque temos as pessoas a quem podemos servir. Agradecemos porque temos as nossas atividades intelectuais, materiais, espirituais. Agradecemos porque temos um corpo que muitas vezes, com problemas fisiológicos, ainda assim, nos mantém vivas as possibilidades de ação e de esperança. Agradecemos, Senhor, pelas ideias filosóficas, ideias religiosas, ideias de comportamento, ideias de engrandecimento. Agradecemos, Senhor, porque os nossos sentidos nos servem e poucas vezes paramos para agradecer-lhes suas funções. Mas eles não se incomodam, continuam nos servindo diuturnamente, enquanto no corpo estivermos. Agradecemos, Deus, porque os nossos passos nos levam e nos trazem. Os nossos braços nos ajudam a nos vestirmos como ajudam a nos envolvermos uns com os outros. O nosso olhar, que coisa maravilhosa. Quantas coisas vemos e observamos, quantas coisas vemos e não percebemos. Nem por isto o nosso olhar deixa de ser menos interessante. Ao contrário, cada vez mais valioso. Obrigado, Senhor, pelo olfato, pelo tato, pelo paladar. Obrigado, Senhor, pelos órgãos que se movimentam, que se interligam de uma maneira sábia e quase que independentes. Nosso corpo se reformatando a cada vez, sempre no sentido de manter um padrão de equilíbrio e de harmonia,
tonificando-nos cada vez melhor. Muito obrigado, Deus. A tua generosidade excede em muito a nossa capacidade de observação. Por isso mesmo, agradecemos as reflexões que nos levam a meditarmos sobre os pontos melhores, sobre a nobreza na qual nós devemos nos mover, a nobreza de alma, de espírito, de moral. Muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui neste momento. Muito obrigado por tudo, absolutamente tudo. Que nossa gratidão seja sempre profunda e sincera. Que nossa expressão traduza o louvor que devemos ter a Ti. E que o nosso agradecimento seja sempre firmado nos melhores comportamentos que tenhamos, que favorecem a nossa vida e a vida dos que nos rodeiam. Move-nos, Senhor, na direção do bem. Fortalece-nos na execução do bem. E mantém-nos sempre nos braços do bem, fortalecendo-nos neste mesmo bem. Nossos amigos encarnados, magnetizadores, doam as suas energias, juntamente com a ação do mundo espiritual, numa fusão de interrelacionamento de alta qualidade, onde as melhores vibrações, os melhores sentimentos, os desejos de fé e de esperança de melhorias, mas também as reflexões de que nos melhoraremos intelectual e moralmente. Tudo isto favorecendo-nos este clima de reconstituição, de reencontro com os momentos mais sagrados de nossas almas. Tudo isto demonstrando-nos a força da vida em nós mesmos. Inspiremos como absorver tudo isto que aqui nos está sendo oferecido. E expiremos expressando a nossa gratidão. Inspiremos e expiremos, sentindo toda essa energia que nos percorre o mundo físico e psíquico, como uma bênção maior da vida para as nossas vidas. Deixemos-nos nos envolver por esses fluidos, por este campo de uma energia bendita. Acreditemos que nós vamos ficar melhores, que nós ficaremos curados. Esta força nos envolve, esta força nos fortalece. Sim, cada um de nós temos em nós mesmos as melhores condições para nos desenvolvermos e superarmos as dificuldades do momento e de sempre. Deixemos-nos neste instante nos envolver e sermos envolvidos por essas energias, por estes campos, por estes fluidos. Respiremos saúde e harmonia e expiremos gratidão. Inspiremos saúde e equilíbrio e expiremos gratidão. Inspiremos saúde e luz e expiremos a nossa gratidão. Os nossos magnetizadores vão magnetizar nossas águas, mas este ambiente está saturado de boas energias, que cabe a cada um de nós em estado de oração captarmos mais um pouco, retermos o melhor e favorecermos as curas que buscamos. Em nome de Deus, em nome de Jesus, que assim seja.